história. E agora no explicador virtual a gente vai ver sobre o reinado de Dom Pedro, né? O primeiro reinado brasileiro. Vamos lá, retomar um pouquinho. Corte exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal. E aí ele tem que tomar uma decisão. Ou ele volta para Portugal, ou ele fica e faz independência. E aí ele resolve fazer independência ou morte. O Brasil está independente. Só que aí isso gera um processo. Não é só chegar e falar, a partir de agora não sou mais ligado a Portugal. Não. Os países têm que reconhecer essa independência, porque só você reconhecer essa independência não quer dizer nada. Não é só falar, não, agora eu não quero mais obedecer Portugal, não. Você tem que agora se botar como um país, uma nação independente, e precisa que as outras nações independentes te reconheçam como tal. E aí começa o jogo político de como vamos conseguir que o Brasil seja aceito enquanto nação independente. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência, isso em 1824. E ele reconhece a independência por quê? Vamos lembrar o seguinte, Estados Unidos também era colônia, né, uma das primeiras a fazer a sua independência em relação à coroa, e ele tinha um lema lá que era América para os americanos, do presidente Monroe, que era o quê? Temos a América e não precisamos da interferência da Europa nos nossos assuntos. É América, né, para os americanos. É como se quisesse dizer o seguinte, não é América para os europeus. Não são os europeus que têm que mandar na gente, que têm que decidir sobre o nosso destino. Não, América para os americanos. Independência dos países americanos. Gente, não é que ele fosse muito bonzinho e que não quisesse que a Europa se metesse aqui por... Não. Você pode pensar como se fosse a América para os Estados Unidos. Porque, na verdade, era para você sair da relação de dependência com os países europeus e passar para os Estados Unidos. Coisa que hoje a gente consegue ver que foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas, nesse momento, ele está pregando o quê? A não interferência da Europa nas Américas. Então, se o Brasil quer ficar independente, ok, pode ficar. Não precisa mais de Portugal. Não precisa mais de país europeu nenhum. Lembrando, gente, que no nosso caso aqui do Brasil, não era só Portugal que estava participando diretamente, mas Inglaterra também sempre interfere. Foi a Inglaterra que conseguiu, né, que fez com que a corte deu suporte para a corte vir para o Brasil. A Inglaterra tinha uma série de acordos comerciais que davam muita vantagem nos seus produtos. Logo depois, quem vai? Portugal. E aí Portugal vai, em 25 reconhece a soberania. Estão independentes? Ok. Não são mais colônia? Ok. Só que me ressarce. Existe um pagamento de indenização. Por quê? Até então eles tinham vantagem no comércio, além disso ganhavam dinheiro da exploração das nossas matérias-primas, que eram muitas. Então, já que agora a gente não vai ganhar mais dinheiro com isso, vocês vão ter que pagar um dinheiro para nos indenizar. E aí pega um pagamento de indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Isso em moeda inglesa, tá? E aí o Brasil vai e pega emprestado dinheiro com a Inglaterra. Só lembrando que parte desse dinheiro nem chega para a mão de Portugal. Porque Portugal devia tanto dinheiro para a Inglaterra que uma parte desse empréstimo que o Brasil pegou já ficou retido com a Inglaterra para pagar o que Portugal devia. E aí a outra parte, sim, foi para Portugal. Então Portugal resolveu aceitar a soberania do Brasil mediante a pagamento de indenização. Percebe com isso aqui como que o Brasil vai saindo da dependência de Portugal e vai indo para a dependência da Inglaterra. Vocês vão ver na história do Brasil, esse começo de história de Brasil independente, como que parece que só trocou de mão. Saiu de Portugal e foi para a Inglaterra. Porque a Inglaterra começa a emprestar dinheiro, a emprestar, às vezes, até as tropas inglesas participam, né, na repressão de algumas rebeliões. Mas isso é só para vocês irem pensando. A Inglaterra
reconheceu a independência em 27, preste atenção, reconheceu depois de Portugal. Primeiro deixou Portugal reconhecer para não criar nenhum tipo de atrito, né? Porque se reconhece antes, Portugal falou, calma aí, você está reconhecendo a independência do que era minha colônia antes? E Inglaterra tinha uma série de acordos com Portugal. Só que para isso, ela exige a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos. Gente, lembra do Tratado de Comércio e Navegação? É aquele que estabelece o preço dos impostos pagos pelos produtos que entram em território brasileiro. E nesse tratado, só pra gente lembrar, a taxação da Inglaterra é menor do que de Portugal. Isso já era quando Portugal era coroa, né? Aquilo já ficava... Então, tudo bem. Vocês querem ficar independentes? Podem ficar. Só que renova por mais 15 anos. Então, Brasil precisou da Inglaterra para pegar empréstimo com Portugal. E quando foi conseguir da Inglaterra, novamente um acordo comercial desfavorável para o Brasil. E aí você começa a pensar assim, fizemos uma nação independente. Temos agora o Brasil, não mais o Brasil de Portugal, mas o Brasil. Precisamos ver como que a gente vai governar isso. E aí como é que você, quais são, né, as leis que vão governar esse país novo, que acabou de ser criado? Em maio de 1823, é feita a Assembleia Constituinte. Sempre que vocês lerem em qualquer momento da história, a Assembleia Constituinte significa o quê? Quando tem uma assembleia para você tentar fazer uma assembleia, uma reunião de pessoas, né, de deputados, que vão se reunir para fazer uma Constituição. Isso é uma Assembleia Constituinte, tá? Então, ela foi formada por deputados de várias províncias brasileiras. Eles se reuniram no Rio de Janeiro com a tarefa de elaborar uma Constituição para o Brasil. Então, começava-se a pensar na Constituição que esse país novo ia ter. Depois de intensos debates, os deputados aprovaram um projeto de Constituição que limitava os poderes de Dom Pedro I. Então, eles fazem a Constituição e o projeto final resolve, entre outras coisas, que Dom Pedro não teria mais tanto poder, né? Reduziu um pouquinho, tentou fazer um pouco mais democrática. Só que Dom Pedro não gostou. E aí a reação dele foi o quê? Fechamento da Assembleia e prisão dos deputados. E o fechamento da Assembleia provocou um enorme descontentamento popular. Então Dom Pedro faz a Assembleia Constituinte. Vamos lá, se reúnem aí para discutir umas leis. Eles fazem, os deputados se reúnem no Rio de Janeiro, fazem essa Constituição que diminui os poderes de Dom Pedro. Só que o Dom Pedro fala, não, gostei disso não, quero assim não. Manda fechar, não só manda fechar a Assembleia, como ainda manda prender os deputados. Como assim? Como vocês vão fazer com essas coisas contra mim? Fechou a Assembleia, só que isso já causa um descontentamento popular, porque foi uma medida autoritária. Como é que você manda prender aquela pessoa que você tinha mandado fazer a Constituição? E aí ele fala assim, vamos pensar numa outra Constituição. E aí reúne o conselho. Né? O que é o conselho? Foi quando Dom Pedro nomeou 10 pessoas de sua confiança para escrever uma Constituição para o país em 40 dias. Esqueceu aquela Constituição que tinha sido feita antes e mandou um grupo novo fazer uma outra Constituição, que acabou sendo a primeira Constituição do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês uma coisa. Outorgada. Isso aparece muito em história. Qual a diferença entre uma Constituição outorgada e uma promulgada? Preste atenção, de uma forma muito simples. A promulgada é aquela que tem a votação, que tem... Sabe o projeto anterior? Onde se reúne a Assembleia Constituinte, onde os deputados pensam conjuntamente na Constituição. Essa é uma Constituição promulgada. A outorgada é aquela que é imposta. Não é aquela que foi feita de forma democrática, mas que foi feita de uma forma o quê? Uma imposição. E a nossa primeira Constituição no país, né, a primeira Constituição de um país independente de Portugal, não foi uma Constituição
nos moldes democráticos promulgadas. Foi no molde autoritário, foi imposta, foi outorgada. E aí, essa Constituição estabelecia o quê? Uma monarquia hereditária. Mantinha a monarquia, né? E hereditária o quê? Aquela monarquia nos moldes tradicionais, onde o poder ia passando de pai para filho, né? Numa linha de sucessão. Não divergia muito do projeto anterior. Então, assim, o que aconteceu é que essa Constituição que foi votada não era tão diferente da que tinha sido pensada anteriormente. A diferença principal, e é que muda tudo, é isso aqui. Estabelece a divisão em 4 poderes. Vamos lembrar, gente, que desde os teóricos lá do Iluminismo é defendida a tripartição de poderes, que é o quê? Executivo, judiciário e legislativo, né? Os poderes, todos esses poderes independentes entre si. Quando é feita essa Constituição, né, na Assembleia Constituinte, você reduzia um pouco o poder de Dom Pedro. E entra essa nova, que estabelece, além desses 3 poderes já tradicionais, o poder moderador. E é esse o poder moderador que faz toda a diferença. Por quê? Vamos ver agora. Normalmente são esses 3 poderes aqui, ó. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, né? Esse é o modelo clássico, onde os 3 poderes estão independentes, não tem um poder acima do outro, um não manda no outro. Mas, na nossa primeira Constituição, surge um outro poder, o poder moderador, que era dado ao imperador. O nome está dizendo, gente, moderador, aquele que modera, aquele que vai mandar. Na prática, vamos passar aqui, ó, o poder executivo, exercido pelo imperador e seus ministros. Sua função é administrar. Poder legislativo, exercido pelos deputados e senadores, com a função de elaborar, discutir e aprovar leis. O cargo de senador é vitalício, ou seja, ele é senador até morrer, e o de deputado é no período de 4 anos. Poder judiciário, exercido por tribunais e juízes. Sua função fiscalizar a aplicação das leis. E aí, gente, presta atenção agora no que é o poder moderador, porque isso é uma novidade. Exercido exclusivamente pelo imperador. Aqui, ó, ele já é do poder executivo, tá? Que podia dissolver a Câmara dos Deputados, ou seja, podia anular isso aqui, convocar as Forças Armadas, nomear ministros, presidentes de províncias, autoridades da igreja, senadores, juízes, ou seja, podia anular isso aqui também. Enfim, tinha o direito de intervir em todos os outros poderes. Então você tinha esses 3 poderes aqui, mas o moderador acima podia acabar com todos os outros. Então, de fato, o poder estava na mão do imperador. A gente vai ficando por aqui nessa nossa primeira parte sobre o primeiro reinado no Brasil. Tchau!